Oi, meus amores! Como é que vocês estão, minha gente? Vamos para mais um Cartas para a Tia Mari. Olha só, mas antes disso, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de nos seguir nas nossas redes sociais, de deixar o seu like aqui, porque isso tudo é muito importante pra gente, nos mantém motivados aí na nossa caminhada, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a primeira pergunta hoje é da Latifany, e ela diz assim: Tia Mari, dá dicas de como lidar tanto com a pressão familiar quanto com a minha mesmo. Às vezes sinto que me cobra além da conta, mas não consigo parar. Eu imagino que nesse cenário de vestibular, de fato, as pressões elas aumentam por todos os lados, tanto a nossa pressão interna quanto a nossa pressão externa das pessoas que estão ali, que por mais que nos amem muito, que por mais que estejam ali nessa jornada representando a nossa rede de apoio, muitas vezes através de comentários sutis, isso acaba sendo representando para nós uma pressão, né? Mais uma coisa negativa do que teoricamente positiva. Então comentários do tipo: ah, mas vai para mais um ano, olha, você estude, olha, eu sei que você é capaz, mas será que tá o suficiente? E esse curso, né? Então assim, são comentários que de fato vão nos gerando uma sensação de estamos pressionados, precisamos passar, é agora ou nunca, não é? Ou seja, esses extremos, é 8 ou 80. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente realmente se deixa, essa nossa pressão interna, ela se deixa levar e se elevar por causa da pressão externa. Então, às vezes, a gente até consegue lidar com a pressão que a gente faz em nós mesmos, porque a gente começa a perceber quais são os nossos motivos para nos sentir assim, por que é que eu tô me sentindo assim, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que eu estou buscando, não sei o que eu estou me esforçando. Então a gente acaba conseguindo se regular através daquela pressão que surge de nós mesmos. No entanto, aquela pressão externa, na medida em que ela vai acontecendo e que aquilo se torna mais frequente, vai favorecendo para que eu me sinta mais ansiosa, mais pressionada, que eu também comece a dizer: tá vendo? Não, você tem que fazer, olha Mariana, você tem que ir, tem que fazer, e é agora. E isso faz com que a minha energia esteja muito mais voltada a suprir tudo isso que as pessoas esperam de mim, do que propriamente de conquistar os meus sonhos e os meus objetivos. Então entenda que naturalmente você vai estar conseguindo dar orgulho, que você vai estar conseguindo deixar as pessoas que acreditam em você felizes, caso você consiga estar bem. Você, antes de tudo, precisa estar bem e administrar todas essas pressões. Não é fácil, mas não tenho dúvida que todas as nossas aulas de desenvolvimento emocional também vão lhe auxiliar a colocar as coisas no lugar e a entender aquilo que é seu e aquilo que é do outro, aquilo que é uma pressão sua e aquilo que é uma necessidade do outro, para que você acabe alcançando os objetivos que ele imagina para você. Mas será que isso tudo é compatível com o que você espera? Então, entre em contato com isso tudo. Pede para sua consciência funcionar nesse momento, para que você acabe não se deixando levar por todas essas pressões externas e internas, tá bom? Vamos lá. Minha gente, eu acabei de responder a pergunta da Latifany e eu lembrei que ela está no nosso grupo da rede social Vizinha, e eu vou aproveitar e vou pedir para os meninos mandarem mais dúvidas. Então, vocês que estão no grupo vão ver isso agora, tá bom? Oi, meus amores, como é que vocês estão? Olha, me mandem mais perguntas. Se você ainda não mandou sua pergunta lá na caixinha que a gente colocou no Instagram, responde aqui. Latifany, eu acabei de responder a sua pergunta, então você já tá ok. Mas quem ainda não mandou, me manda, que nós estamos aqui gravando o vídeo no nosso cenário. Ó, aqui é a nossa equipe. Olha, cadê o Ricardo? Beijo, meus amores! Enquanto vocês não mandam mais perguntas, vamos responder aqui as outras que já mandaram. Ceci Freitas disse assim: Mari, como superar um resultado de algo que não saiu como esperado? Beijos. Beijo, Ceci. Então, eu acho que é sempre interessante, porque essa ideia de superação, a gente quer que a gente não passe pela fase do sofrimento. E não há como eu superar ou ressignificar algo sem que eu entre em contato com os sentimentos que aquela situação ou que aquele resultado me gerou. Então eu preciso desse tempo para maturar aquele que foi o resultado alcançado, para que eu consiga entrar em contato com aquilo tudo e perceber qual o meu posicionamento a partir dali. Entender que isso não significa necessariamente que não sabemos de nada, que nada valeu a pena. Vamos evitar interpretações drásticas a respeito de um resultado. O que a gente pode fazer para que ele não
comprometa ainda mais o nosso caminho é pensarmos como podemos, a partir dessa constatação, a partir desse resultado, avaliar e perceber aquilo que pode ser melhorado, tá bom? Então, apesar de não ter sido o resultado esperado, saber que ainda temos o que fazer, que ainda temos para onde ir, é sem dúvida nenhuma o melhor que a gente pode pensar nesse momento para nos voltarmos à reparação disso, tá bom? Um beijo, César! A Ágata, ela colocou assim: o que fazer quando os pais não acreditam nos nossos sonhos e temos que lutar sozinhos? Ágata, isso é muito interessante porque nem sempre os nossos sonhos farão sentido para outras pessoas, ainda que sejam figuras de autoridade, ainda que sejam pessoas muito importantes para nós, né? Não necessariamente todo mundo vai entender aquele nosso caminho e todo mundo vai entender as nossas escolhas. Eu sei que é muito difícil não termos o apoio de quem a gente ama, não termos o apoio das pessoas que a gente convive, mas se você tem certeza que é esse o seu caminho, eu também tenho certeza que ao longo desse processo as pessoas vão acabar entendendo isso. O mais importante é que você se mantenha firme no seu propósito, que você faça tudo o que está ao seu alcance para que você consiga alcançá-lo e não tenha dúvida, na medida que os resultados aparecerem, as pessoas vão sim reconhecer isso, vão sim reconhecer o seu trabalho. E se não reconhecerem também, minha filha, não tem problema, porque você vai estar maravilhosa alcançando o que você quer. Não necessariamente os nossos sonhos farão sentido para as outras pessoas, isso nem sempre a gente vai lidar da melhor maneira possível, mas se é isso que você tem certeza, persiga que vai dar certo, tá bom? Um beijo, boa sorte! O Renan, ele perguntou assim: olá, perto do Enem, a ansiedade infelizmente só aumenta. Pensamentos negativos. O que fazer nesses dias antes e no pós-Enem? Me ajuda. Apesar do Enem já ter passado, e eu tenho certeza que o Renan teve a oportunidade de ver a nossa live, que inclusive está aqui gravada, que vocês podem acessar a qualquer momento a nossa live do dia 18 de janeiro, né, de 2021. Foi a nossa live antes do primeiro dia de prova do Enem. Pode olhar isso sempre antes de vocês fazerem qualquer prova, para as próximas provas desse ano, para os próximos Enem, enfim. E para inclusive recomendar para outras pessoas que estão em situação semelhante, não necessariamente no cenário de vestibular, mas também no cenário de testes, de aprovações, enfim. Então eu não tenho dúvida que o Renan também teve acesso às nossas aulas de desenvolvimento emocional, que também tinham muitas dicas de como a gente se preparar emocionalmente antes dessas provas e depois dessas provas. Porque a gente entende, quando a gente fala sobre o Enem, sobre provas e sobre vestibular, estamos falando sobre cenários específicos, mas a gente entende que isso tudo envolve sentimentos de insegurança, de insatisfação, sintomas de ansiedade, de futuro, de perspectiva de vida. E isso não se resume necessariamente somente ao vestibular. Então tratamos de muitos assuntos na nossa plataforma que auxiliam vocês para lidarem com questões não só do vestibular, mas também da vida. Então, Renan, dá uma olhadinha nos nossos materiais que sem dúvida nenhuma você vai encontrar. Mas existem sim algumas dicas, não é? A nossa respiração, por exemplo, ela pode aí ser bem eficaz nesses momentos em que a nossa ansiedade está no pico. Porque a nossa respiração ela está diretamente relacionada à nossa energia. E a nossa energia é o combustível com que a gente lida com as nossas situações, com que a gente passa por esses contextos e por essas circunstâncias. Então, dicas de respiração, dicas de concentração são sempre muito interessantes e tem tudo isso nos nossos Cartas para Tia Maris anteriores também. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Olha só, meus amores, esse foi mais um Cartas para Tia Mari. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficar aqui esperando as perguntas de quem ainda não enviou. Se você não tá no nosso grupo lá do Passarinho, daquela rede social lá, não é do Passarinho não, é do Aviãozinho, a rede social. Se você não tá lá, você pode nos mandar ou nos nossos comentários no Instagram, ou então aqui no YouTube também a gente vai esperar vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo!